Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao WakePod, um projeto do Centro de Ensino em Saúde da WakeMed. E hoje a gente vai ter um tema muito legal aqui para ser discutido. Eu já quero começar com uma pergunta para você que trabalha com urgência e emergência no âmbito do pré-hospitalar, tanto clínico como trauma. Se você realmente sabe o que fazer nos primeiros minutos de um paciente grave. E eu já quero mostrar essa imagem aqui. A produção vai ajudar aí a colocar essa imagem. Olha esse caso. Esse caso foi um caso muito emblemático que a gente atendeu no SAMU que a gente trabalha, onde você vê uma paciente gravíssima aí com uma fratura de pelve, aquela clássica, tipo em livro aberto. E aí, você saberia como manejar essa paciente? Por quê? Porque a forma como a gente vai abordar essa paciente pode não só deixar de ajudá-la, mas pior, a gente pode prejudicá-la. A forma como a gente vai abordar pode acabar agravando ainda mais o quadro dela. E a gente está ali para ajudar, a gente está ali para tratar, a gente está ali para buscar salvar vidas. Mas a depender da nossa conduta, a gente pode acabar atrapalhando. Porque na teoria todo mundo sabe o que fazer, mas na prática, às vezes é bem diferente. Especialmente no ambiente pré-hospitalar, onde existem muitas variáveis que a gente perde o controle. Por isso que a gente tem que estar pronto. Porque os primeiros minutos são os mais decisivos para o desfecho desse paciente. Pensando nisso, o PHTLS é um grande divisor de águas hoje, quando a gente fala de atendimento pré-hospitalar. Por quê? Porque ele traz essa temática para saber abordar de forma bem precisa, rápida e com evidência científica. Saber como agir sob pressão. Isso, claro, para aqueles que levam a sério o treinamento pré-hospitalar como uma especialidade. E para bater um papo sobre isso, é claro que a gente vai ter sempre um convidado aqui muito importante, muito legal. E eu tenho um grande prazer aqui de chamar Dr. Renaxson Garrido, médico intervencionista do SAMU RN, SAMU Natal, médico regulador também, instrutor do PHTLS e também diretor de núcleo do curso do PHTLS. Seja muito bem-vindo, meu amigo Renaxson. Obrigado, Bruno. É um prazer aqui estar participando do podcast da Wake. E eu espero trazer um pouco de luz e de evidência, né, para esse campo nebuloso do atendimento pré-hospitalar, para a gente ganhar um pouco nessa discussão. Perfeito. Cara, uma curiosidade já de cara. A gente já se conhece, amigo, mas eu nunca tinha lhe perguntado isso. Em relação ao PHTLS, de onde surgiu esse seu interesse, esse desejo de fazer? Porque a gente vai fazer, eu particularmente creio que foi um dos, se não o primeiro, foi um dos primeiros cursos que eu fiz quando eu entrei no SAMU. Mas você não só fez, como você já se enveredou para essa área de ser instrutor, ou já está como diretor de curso. O que é que lhe motivou já de cara? Exatamente, Bruno. A gente se conhece há muito tempo e a gente vê que tem muitos profissionais que eles acabam entrando nessa área do pré-hospitalar e eles vão meio que se acomodando, tomando condutas ali, meio que a gente fala de orelhada, né? Eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo isso. E isso, na verdade, sempre me incomodou. Eu sempre gostei de saber por que eu estava fazendo determinada coisa, quais que eram as condutas baseadas em evidência que eu deveria tomar em determinadas situações. E aí eu sempre buscava conhecimento e aí surgiu a primeira questão. Como é que eu consigo chancelar esse meu conhecimento de pré-hospitalar? E aí surgiu o PHTLS. E aí eu fiz o PHTLS como aluno. E aí, quando eu fiz como aluno, eu tive a oportunidade de ser indicado para ser instrutor. E aí, eu também fiz o curso como instrutor. E aí, dividindo diversas ocorrências, né, com os colegas profissionais, surgiu a oportunidade também de trazer um núcleo de PHTLS aqui para Natal, para poder a gente disseminar esse conteúdo, né, esse conhecimento para os profissionais que trabalham conosco. Mas não sei se foi seu caso, né? O meu, eu também faço instrução de alguns outros cursos também similares, não é o PHTLS, mas geralmente a gente tem algum estopim, algo que, sabe, acende uma chama dentro da gente, assim. Eu lembro que o meu pro ACLS, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu há pelo menos aí uma década e meia para trás, onde eu vi um profissional fazendo uma diferença enorme no ambiente que ele trabalhava, e eu fui procurar saber qual era a formação do cara, o que ele tinha mais, porque, pô, eu ali, ó, agora eu falei uma década e meia, há mais de 20 anos atrás, não dá pra negar a idade, né? Há mais de 20 anos atrás. E quando eu olhei esse cara, eu queria me espelhar nele, eu queria fazer mais ou menos a trajetória que esse cara fez, por quê? Porque ele virou uma referência pra mim. E foi quando eu fui descobrir o ACLS, até então eu nem conhecia tudo, e eu mirei naquilo ali como uma coisa que eu queria perseguir. Isso foi a minha história, às vezes é a história de outras pessoas. Você teve alguma referência, algum ponto de partida, fora a questão do compromisso com o atendimento pré-hospitalar que você está imerso hoje? Eu tive uma situação de uma ocorrência que eu peguei, que foi uma colisão moto-caminhão, né? Uma mãe com uma criança de 9 anos. E aí, um acidente grave, e essa criança, ela acabou tendo uma amputação traumática do membro inferior, uma amputação grave, e a mãe também estava grave. Pela
localização, pela região onde aconteceu esse acidente, acabou que só tinha um suporte avançado e um suporte básico para poder ser atendido, e eu fui o segundo suporte avançado que foi acionado para fazer um ponto de encontro com esse suporte básico. E aí, com essa criança, as condutas que o pessoal tomou não foram as melhores, digamos assim. Existiram alguns pontos de melhoria no atendimento, né, com relação ao controle de hemorragias, porque a controle de hemorragias, controle de coluna, de manejo de coluna, porque era uma situação dramática, era assim, foi uma lesão muito feia, né, que essa paciente teve, e tinha uma comoção social muito grande também. E aquilo me incomodou porque eu senti como se fosse uma parente minha, né, uma familiar minha que estava ali naquela situação. E aí, como a gente fala, né, acaba que nós, enquanto profissionais, a gente escolheu, né, estar ali naquela situação, a gente escolheu atender aquele paciente. E aí eu pensei, o que é que eu posso fazer para eu melhorar individualmente e quais são as diferenças que eu posso fazer para o meu serviço, né, para os meus colegas profissionais, para que eles sejam disseminadores desse conhecimento. Então, essa foi uma ocorrência marcante para mim, que foi o ponto-chave, o ponto gatilho, né, de disparo para que eu me motivasse a buscar mais conhecimento nessa área. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falo sobre a questão da responsabilidade. Até você falou, a gente escolheu estar lá, eu sempre comento sobre isso. Nós profissionais escolhemos estar dando plantão, trabalhando na medicina, na enfermagem, seja como técnico de enfermagem, condutor socorrista. Cara, a gente escolheu ser profissional de saúde. O paciente, você imagina, aquela criança, ela escolheu outras coisas para a vida dela, aquela mãe escolheu outras coisas para a vida dela, mas ela estava ali não por um interesse, por um desejo dela, foi por uma fatalidade da vida. E a gente tem um compromisso de fazer tudo da melhor forma possível. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, né, Renax? Também para quem tá ouvindo aqui, a gente tá achando, pô, então eu acho que esse doutor Renaxson nunca erra. Você erra, Renaxson. Com certeza. Se você não me pergunta, não pergunta assim, Bruno, você erra. Não existe o si, gente. Todo profissional erra. Mas aqui a gente tá falando sobre o quê? Sobre compromisso, da gente diminuir nossas margens de erro, para que a gente tenha sempre compromisso e atender sempre da melhor forma possível. Por quê? Porque as coisas mudam, a ciência evolui e a gente tem que estar preparado para isso. E quando a gente fala de pré-hospitalar, essa margem de erro é altíssima, né? O que você pode falar para a gente disso? Até porque existe um aforisma dentro da medicina que eu gosto muito, que é o que fala que nem nunca, nem sempre. Esse aforisma ele é atribuído a Trousseau, Armand Trousseau, que é o mesmo que fez aquele sinal lá da hipocalcemia. E por que que a gente diz isso, né? Porque nenhuma situação, ela nunca é imprevisível a ponto de nunca ter acontecido e nem sempre é tudo igual para sempre acontecer daquela forma. E quando eu falo do atendimento pré-hospitalar, isso é especialmente verdade, por quê? Porque é muito difícil você controlar todas as variáveis. É muito difícil você fazer um ensaio clínico randomizado com um paciente vítima de trauma, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Não existem grandes e robustos estudos com ensaios clínicos com grandes trials, né, randomizados, porque você não consegue separar grupo controle, esse paciente vai ter um trauma X e esse não vai ter aquele trauma. Isso não existe. São frágeis. São diversas situações. Existem estudos, inclusive, que mostram que tem até que podem haver 7 milhões de variáveis envolvidas dentro de um paciente, de um atendimento de um paciente vítima de trauma. A saber, por exemplo, aquele trauma ele pode ser uma colisão, uma queda de moto, não quer me dizer nada, mas aquela queda de moto foi decorrente de uma colisão ou foi só uma perda de controle? Ocorreu a 20, 30, 40, 50 km por hora? Cada um vai ter um comportamento. Uma colisão, ela foi lateral, foi frontal, foi traseira, a via era de alta ou de baixa velocidade, tinha um ocupante, tinha dois, estava de capacete, não estava? São vários fatores que estão dentro daquele ambiente. Se estava de capacete, tirou. E isso eu estou falando só do mecanismo de trauma. Aí eu começo agora a falar do meu paciente. Esse paciente, ele tem 70, 80, 90, 100 quilos, porque o grau de ejeção dele e a força envolvida vai ser diferente. E dentro do paciente vítima de trauma, eu ainda tenho um terceiro agravante na abordagem deles. Porque, diferente do paciente eletivo, que está lá todo bonitinho, muitas vezes eu já acompanho aquele paciente e vou indicar determinado procedimento, o paciente vítima de trauma eu não conheço. E, às vezes, eu não consigo fazer nenhuma anamnese nele, porque ele está inconsciente na cena. Perfeito. Eu não sei qual é a reserva dele. Muitas vezes, para não dizer 100% das vezes, ele vai estar de estômago cheio, e isso vai prejudicar em determinadas avaliações e abordagens que ele vai precisar, e eu não sei o grau de reserva que ele tem. Então, são muitas variáveis para você controlar dentro de um paciente vítima de trauma. Você vai trabalhar ali dentro de um range, né, de um range específico ali para aquele paciente, de uma média, e colocar as evidências científicas que vão direcionar dentro daquele atendimento.
Perfeito. Cara, você foi muito preciso com isso aí. Em resumo, o nível de complexidade para a gente que trabalha no pré-hospitalar é absurdo. Hoje, até por coincidência, estava falando com uns alunos sobre. Era de UTI cardio. Então, assim, até brincava, pô, minha especialidade era cardiologia. Então, tudo que você imaginar de cardiologia, para mim, era muito natural. Ah, vou mexer com balão intraórtico. Ah, tô paciente da cardíaca vai fazer reop lá na UTI mesmo. Bora, vamos embora. A gente vai fazer. Porém, o SAMU tem uma complexidade. Eu não preciso de ter tanto conhecimento da cardiologia, vou usar o termo aí, que é o que eu estou dando como exemplo, mas eu não sou mais especialista nessa parte de cardiologia. Porém, eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que entrar em todas as especialidades agora. Você não é especialista em especialidade nenhuma, você tem que saber fazer pelo menos o básico de todas as especialidades. Somando-se as variáveis que você muito bem citou aqui, isso não pode trazer um outro cálculo que não seja o quê? Cara, a gente precisa se capacitar, se capacitar, se capacitar. A gente não tem outro caminho senão esse, né? E aí, falando sobre capacitação, eu vou entrar num ponto aqui que é sempre recorrente para mim, pelo menos, que faço o curso de APH lá no SAMU, faço parte da educação do SAMU também há alguns anos. E o pessoal, quando chega, você já fez o curso e tal, a pessoa chega para mim e fala, pô, tem um curso de APH, qual é o curso que você tem? É um curso online. Eu fiz um curso ali com empresa A, B ou C. Cara, é tudo a mesma coisa, porque a impressão que dá é que muita gente acha que não precisa, Renato, fazer o PHTLS também. Por quê? Porque ele já tem um curso de APH. É tudo a mesma coisa, ele é compatível. O que você falaria para essa pessoa? Primeiro que a gente também fala dentro da medicina, né? Quando você está investigando uma doença, alguma coisa, o que é o diagnóstico padrão ouro, né? O que é que eu tenho de padrão ouro? E hoje, dentro do atendimento pré-hospitalar, o que a gente tem de padrão ouro é o PHTLS, né? O PHTLS ele é um curso com chancela internacional, né? Chancelado pela NIMT e pelo Colégio Americano de Cirurgiões. E esse PHTLS, ele traz um programa muito específico, muito denso. O curso ele aumentou quase 30% em relação à edição anterior, que ele vai pegar o aluno ali desde a triagem inicial, né, do paciente até o atendimento final e na entrega dele para o intra-hospitalar. Então a gente caminha por todos os passos com esse aluno e traz um conteúdo programático com as revisões, com o que há de mais atualizado na literatura. Então, quando você é um aluno que você fez o PHTLS, eu sei exatamente qual é a língua que você está falando. Você está falando o que a NIMT, que é a Associação Médica Norte-Americana de Emergência, qual é a língua que eles estão trazendo para você. Eu sei quais são as condutas que você está tomando. Então, isso é importantíssimo dentro do APH, porque nem sempre os cursos que são de chancela própria, eles vão trazer um conteúdo programático com evidência, entendeu? E quando você pensa em eu vou me capacitar, beleza. Hoje, com a internet, por exemplo, com o evento da internet, que é muito bom, diga-se de passagem, né? Não é à toa que, inclusive, a gente está aqui nesse momento agora trazendo uma discussão se utilizando da internet, né? Então, não tem como ser algo, a gente diz, é algo ruim. Mas hoje nos traz também a responsabilidade de triar bem o que a gente está consumindo. Porque muita gente hoje fala sem poder de autoridade para isso. Ele só replica certas coisas que às vezes não faz mais o mínimo sentido. Porque, por exemplo, tem gente hoje que ainda trabalha com conceitos que estão completamente obsoletos. Você imagina que antigamente a gente fazia algumas condutas que hoje, se a gente fosse fazer, a gente ia cometer uma iatrogenia severa, né? Então, é comum também de eu receber alunos. Não tem muito tempo agora, eu recebi um para seleção que, inclusive, era instrutor de um curso aí desses cursos locais, né, de APH, e ele não conseguiu êxito em coisas básicas no treinamento da gente. E eu tô falando de básico porque é só o mínimo mesmo. Dito isso, tenha uma responsabilidade com o que você vai consumir. A vantagem do PHTLS, de fato, é o quê? É de você ter a garantia que você está se apoiando, como uma célebre frase que fala, né? Se apoiar em ombro de gigantes, de grandes instituições que trazem o quê? Validade, garantia para você chegar e dizer assim, pô, eu tô fazendo algo que não é da minha cabeça, não é o que Renato me falou. Eu tô fazendo algo que um grande centro nos colocou. Mesmo com níveis de evidências frágeis, como a gente colocou aqui, mas é o que tem de melhor. Agora você imagine, com tudo isso, a gente for usar o que seu João tá dizendo, o que seu Zé tá dizendo, o que... Aí a gente vai começar a fazer coisas iatrogênicas a perder de vista. Exatamente. Como a gente estava discutindo, né, mais cedo, há poucos anos, acho que há alguns anos a gente
tinha como conduta, né, pegar o gel com 28, né? Gel com 28, ó, gel com 28, gel com 28, gel com 14, bilateralmente, e correr litros e litros de soro no eu paciente. Eu confesso, fiz muito isso, viu? Ainda abria 2 caixas d'água de soro, Isso viu? era uma conduta que a gente tomava há alguns poucos anos atrás. E aí as evidências foram mostrando pra gente que, opa, existe a tríade letal do choque. Eu colocar muito volume naquele paciente, o paciente ele tá perdendo sangue, eu tô colocando volume. São coisas que são incompatíveis. E eu tô acelerando processos que vão ser letais para aquele paciente. Inclusive, o nome é tríade letal do choque. Eu vou piorar o estado de acidemia, eu vou piorar o estado de coagulação daquele paciente. E são condutas que a gente só consegue modificar quando a gente se capacita, quando a gente busca o que a evidência está trazendo de mais novo para a gente. Então, se a gente não se capacita, a gente pode acabar preso num curso que ainda está falando que é gel com 14 bilateral e 2 litros de volume naquele paciente. Por isso a importância de você buscar o que a evidência da literatura traz para você. E às vezes tem aquele ditado, né, que os olhos não veem, o coração não sente, né? E quando você tá falando disso, passa bem por isso. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas como a gente tá indo pré-hospitalar, a gente só fica uma pequena fração do tempo com o paciente. Muitas vezes o dano desse paciente vai acontecer horas, dias depois, já no intra-hospitalar. Mas em recorrência de quê? Do nosso atendimento do pré-hospitalar. O que você poderia falar sobre isso? Exatamente. Eu gosto de falar que o profissional do APH, ele é muito importante, né, nessa abordagem inicial daquele paciente, porém, as condutas que ele vai tomar naquele momento, a gente já sabe que são definidores de se aquele paciente vai viver ou vai morrer, isso aí já é sabido por todo mundo, mas as iatrogenias que são cometidas ali, muitas vezes não são sentidas naquele momento, vão ser sentidas ali 2, 3, 4 dias depois dentro da UTI, é aquele paciente com estado de acidose que não melhora, é aquele paciente com estado de coagulação que não está legal ali, é aquele paciente que teve agravos decorrentes de um TCE grave que ele teve, que piorou o estado de uma hipertensão craniana, herniou e ali aquele paciente já desconectou, evoluiu para uma AME, por exemplo, e aí você não vai saber disso, porque você prestou ali aquele seu atendimento inicial, você não acompanhou mais aquele paciente, porque isso não é mais com você, é dentro do intra-hospitalar, e aí o desfecho daquele paciente foi negativo. E você vê quando você vai qualificar, eu lembrei agora até de um caso que você atendeu, acho que meses atrás, que chamou minha atenção, porque você quando foi passar a QTC, né, a mensagem do caso, o colega até ficou meio confuso porque não esperava que você estava passando um paciente num TCE grave que você fez um ultrassom de globo ocular, não foi? De globo ocular, E identificou um paciente com a PIC aumentada. Cara, isso muda completamente o desfecho, porque quando você você obteve essa informação no pré-hospitalar, você tomou condutas para isso. Exatamente. Inclusive ventilação, acredito, né? Hiperventilação e... Porque a gente não, olha só, gente, a gente não hiperventila paciente qualquer, inclusive traz agravos. Se você hiperventilar, vai ter uma série de consequências fisiológicas. Mas esse paciente em especial era um caso de exceção que você fez aí. Explica aí. O PHTLS, na verdade, ele traz diversas situações, diversos tipos de trauma, mas talvez se eu tivesse que falar a coisa mais importante é a sistematização que ela diz que não muda. XABCDE. Ah, mas o meu paciente, ele foi vítima de TCE. É XABCDE. Paciente é vítima de queimadura. É XABCDE. É uma criança. XABCDE. Idoso. Gestante. Afogamento. Qualquer situação de trauma no pré-hospitalar, a conduta não muda. É XABCDE para todo mundo. Só que quando você faz essas identificações, quando você lança a mão ali, se for possível, numa avaliação secundária, de determinados pormenores que aquele paciente pode apresentar, tem condutas que você pode tomar naquele paciente que vão melhorar desfecho para ele. A saber, por exemplo, o paciente vítima de TCE grave. Quando o paciente tem um TCE grave com sinal de herniação, você pode lançar a mão de condutas dentro do pré-hospitalar, como uma salina hipertônica, como uma hiperventilação, visando ali uma PCO2 ali de 35, uma elevação de cabeceira a 30 graus. Aí, Bruno, o paciente... Você imagina com o condutor, você trabalhar até a forma de condução desse paciente. A forma de condução do paciente. Bruno, mas o meu paciente, ele tá no protocolo de trauma, né? É uma coisa que a gente vai discutir depois. Mas ele tá pranchado pro transporte. Ok. Como é que eu vou elevar a cabeceira desse paciente? Eleva a prancha. Eu tô com uma gestante que eu tenho que fazer uma DLE. Um DLE dela para poder liberar a veia cava. Onde é que eu vou elevar a prancha? É do lado esquerdo ou do lado direito? É do lado direito. São coisas que você vai ter que aprender para poder você fazer na sua prática. E só o PHTLS vai trazer isso para você.
E aí eu vou até entrar no mérito aqui. Você me trouxe um exemplo aí que me trouxe a memória de muitos casos que a gente pegou de grandes acidentes de moto, né? Acho que talvez seja o nosso principal cliente, que me permitam aí o termo, né? Acho que é até um pouco pejorativo, né? Mas queda de moto é clássico pra gente, né? Sexta, Uhum. tardinha, sábado e domingo, então, nem se fala. Mas era o que tinha de melhor pra época, era fazer isso daí. Hoje mudou muito, mas isso me trouxe à memória que muita gente ainda está fazendo isso hoje, ainda em 2026. Aí a pergunta que eu penso assim, diminuiu mais. Nem todo mundo faz mais isso hoje, acredito que a gente já melhorou muito isso. Mas existem tantos outros erros que a gente comete, mas muitos erros, outros erros, no APH. Você acha que é por falta de conhecimento necessariamente? Ou é por falta de organização, de sistematização do conhecimento que as pessoas já têm? Você acha que é o quê? Ou é a somatória dos dois? O que você acha? Eu acho que é uma situação complexa, né, onde a gente não consegue apontar um culpado, mas a gente consegue colocar isso dentro de um sistema. É um sistema complexo em que a gente tem diversos tipos de profissionais, diversos cenários. Então, eu tenho, por exemplo, aquele profissional que já trabalha há muitos anos com APH e que nunca buscou uma capacitação, também nunca foi cobrado dele, pelo próprio sistema, pela gestão, o que quer que seja. Ele também não tem mecanismos que vão recompensá-lo se ele buscar o conhecimento. Às vezes tem que ser uma iniciativa própria, nem financeira, nem ajuda de nenhum tipo do próprio serviço. E ele vai tomando ali aquelas condutas meio que sempre fiz assim, sempre foi assim, assim sempre deu certo, conseguir entregar vivo é o que importa. Mas a gente também tem as pessoas que não buscam porque realmente não conseguem colocar, né, aquelas evidências dentro da prática profissional. Então, assim, eu acho que é um sistema organizacional, né, uma questão organizacional em que o sistema, os serviços, eles têm que estar direcionados para fornecer as ferramentas para o profissional e o profissional também tem que querer buscar capacitação. Mas eu concordo 100% contigo. E em relação individual, vamos lá, o profissional individualmente lá, quando você vê esses erros no dia a dia, porque com certeza a gente acaba se deparando com muitas situações, né? Você acha que é porque ele realmente não sabe fazer ou ele trava? Porque você entende que muitos acabam travando na hora H, eles até sabem, eles têm um conhecimento teórico. Mas quando chega na hora H, na situação da urgência, da pressão, trava, não sabe para onde é que vai. Aí você até falou do XABCD. Cara, o que é o XABCD? Eu costumo, por analogia, chamar aquilo ali como um mapa de atendimento, né? Um GPS, que ele me dá um caminho. E aí fica essa dica. Você, eu, qualquer um aqui. Pô, vou até lhe perguntar, você fica nervoso quando no primeiro momento, quando você vai atender um paciente, dá uma ansiedadezinha quando vai atender o paciente? Dá uma ansiedade boa, né? Dá uma ansiedade, né? Hoje em dia eu já É. consegui Pois é, transformar isso numa ansiedade boa. Eu gosto daquele cenário porque eu sei que se eu sou um profissional bem capacitado, eu consigo fazer a diferença naquele cenário. perfeito. E eu já peguei, por exemplo, alunos nas turmas que a gente participou, né, como instrutor do PHTLS, alunos que não eram do pré-hospitalar, mas tinham aquela vontade de aprender. E já eram médicos formados e tudo, mas trabalhavam no intra-hospitalar. E quando eles chegavam nas situações mais banais, mais básicas do atendimento pré-hospitalar de trauma, eles travavam. Por quê? Sim, Porque aquilo ali não faz parte da da rotina rotina, é um deles. outro Perfeito. mundo. Então, isso já aconteceu. Por isso a necessidade de você ter uma educação continuada. Por isso a necessidade de você buscar conhecimento com evidência. Isso. E aí a questão do mapa, onde é que eu quero chegar com isso? É porque a ansiedade é natural que a gente tenha. E aí, a gente que trabalha com gestão de emergência, uma coisa que a gente tem que aprender é fazer a gestão de emoção. Gestão de emoção, pô. Eu tenho ansiedade, por que eu tenho ansiedade um pico de ansiedade no início do atendimento? Porque eu tenho noção do que a minha ação ou a minha omissão pode ocasionar ao paciente. Entendem isso? E aquilo é uma vida que vai repercutir na vida de outras pessoas. Aquilo me traz uma responsabilidade, mas não para me bloquear, para ligar meu sinal de alerta, para eu estar hiperativo ali para ter as melhores reações no menor tempo possível. E quem que me ajuda a não bloquear essa ansiedade, como você falou, você canaliza para um lado positivo. Você conseguiu gerir bem suas emoções. Mas tem gente que não consegue, tem gente que bloqueia. Tanto que quando você sai do cenário, aí você vai falar com a pessoa e diz, caramba, aquele comentário bem frustrante. Poxa, eu sabia que deveria fazer isso, aquilo, mas não consegui. Isso é muito frustrante. Você estuda, 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 estuda. Quando você é posto à prova, você trava. Aí o protocolo, a sistematização, ela me ajuda a não travar. Por quê? Porque o que me faz travar? É ficar pensando mil coisas ao mesmo tempo. Exato. Peraí, calma, o que esse paciente tem? Será que ele tem isso? E aí, como você falou no início do podcast, a gente tem pouquíssimas informações no ambiente pré-hospitalar. Então a gente já tem que chegar já preparado para começar a agir.
E à medida que a gente vai agindo, a gente vai se abastecendo de informações e vai tomando outras condutas. Então, o XABCD é meio que um mapa para a gente universal, para a gente ir nos guiando aí, né? Então, o PHTLS eu costumo dizer que ele não traz só um conhecimento teórico. Ele nos prepara também para a gente saber lidar sob pressão. Por quê? Porque não adianta só a teoria. Se a teoria não estiver organizada na minha cabeça, eu travo. Isso é uma verdade para você? É uma verdade. Inclusive, até sobre essa situação, eu queria trazer dois exemplos, duas situações dramáticas de ocorrências que eu peguei que traduzem bem isso que você está dizendo. Por exemplo, uma que eu peguei foi o seguinte, era uma paciente psiquiátrica que atentou contra a própria vida. Ela queria se matar, tal, jogou álcool no corpo inteiro e jogou fogo contra ela mesma. Ok. A gente foi para a ocorrência. Quando nós chegamos, o paciente ainda estava com Glasgow 15 Eu e lembro dessa ocorrência. estava saturando Foi com o 99. Henrique, né? Foi com o Henrique, exatamente. Um abraço aí pro enfermeiro Henrique, nosso parceirão aí. E aí, a gente conversou tal, e optei por proceder à via aérea dessa paciente. Aí surgiu o questionamento. Ah, mas essa paciente está saturando 99, a paciente está com Glasgow 15. Será que vale a pena a gente entubar essa paciente agora ou não? E aí eu falei, se a gente não garantir a via aérea agora dela, ninguém mais vai entubar essa paciente. E aí a gente procedeu com a intubação dela. Perfeito. Por quê? Porque a gente tem que identifiquei que no ar, pelo mecanismo de trauma, pela área corporal queimada, pela queimadura de via aérea que ela tinha, né, queimadura de vibiças, escarro carbonáceo, aquela paciente ela tem uma indicação de via aérea, a gente procedeu com a intubação, mesmo com Glasgow 15 daquela paciente. Uma outra situação foi a de uma paciente gestante, que a paciente estava com sinais de choque e tal, e aí a enfermeira ficou, mas vamos fazer o BCF, vamos avaliar o feto, acho que estava com uns 6, 7 meses de gestação. Eu falei, não, primeiro é a mãe, depois é o feto. O feto ele vai entrar, né, o bebê ele vai entrar na avaliação secundária. É isso que está no livro. Ah, mas por quê? Porque se a mãe morre, o feto morre. Perfeito. Então a gente vai ter que tomar conduta em cima da mãe. A hemodinâmica da mãe influencia no feto. E aí a gente avalia o feto na avaliação secundária. Pronto. E aí deu tudo certo, conseguimos manejar os 2 pacientes, né, os 3 pacientes, entregamos todo mundo e o desfecho foi positivo em todas as 2 situações. Ah, que legal. Se a gente fosse contar a história aqui, Renato, se a gente passar 10 dias seguidos contando história, e eu não sei vocês, mas eu adoro compartilhar história com amigos, assim, porque a gente sempre aprende, e para mim é sempre motivador escutar. Por quê? Porque me incentiva, poxa, eu preciso saber mais, eu preciso saber melhor. Isso é um sentimento que eu vejo nos grandes profissionais. Os grandes profissionais, os melhores que eu conheço, todos eles, quando você pergunta, e aí, cara, como é que você se sente hoje? Esse cara, eu me sinto que eu sei pouco, eu preciso aprender mais. Isso me causa uma vergonha, assim, cara, se esse cara tá sabendo pouco, imagine eu. Então, esse é um princípio do sucesso também, né? Queria convidar você que tá nos assistindo aí, nos ouvindo, tá participando, participa aí com seus comentários, coloca aí agora de qual serviço você é, de pré-hospitalar, se você trabalha no SAMU, se você trabalha num hospital, numa UPA, no hospital de pequeno porte, e compartilha com a gente aí também casos que vocês já pegaram, casos emblemáticos, aí qual foi o caso mais complexo que mexeu com você, enfim, coloca aí pra gente interagir com vocês também. E coloca sua dúvida também. Vamos aproveitar aqui o Renax para tirar todas as dúvidas possíveis com esse rapaz aí que tem um conhecimento super vasto nessa área. E não só conhecimento, tem prazer. Quando você vê, chega os olhos dele brilham aqui. E aí, quando tá falando sobre o assunto, para ele flui aqui, que é uma beleza, né? Mas, Renax, para quem tá conhecendo agora o PHTLS, né? Você explicou o que era, acho que já ficou claro a importância, tudo isso. Mas o que se cobra no curso do PH? Quem vai fazer o PHTLS? O que ele vai ver no curso, de forma prática, assim, resumida? O PHTLS, né, ele é o Pré-Hospitalar Trauma Life Support, né, o suporte de vida ao trauma pré-hospitalar. Então, ele, diferente de outros cursos, ele não é um curso exclusivo para profissional do nível superior. Ele também é para profissional do nível médio, né, ali técnico de enfermagem, segurança, técnico de segurança no trabalho, bombeiro civil. Existe um rol de profissionais que podem realizar esse curso. E dentro desse curso, a gente vai trabalhar, né, como eu falei, desde o atendimento inicial, né, da triagem ali do cenário, né, da avaliação ali de necessidade de recurso adicional, segurança na cena, etc. Como todo o atendimento pré-hospitalar, a gente tem que fazer isso, mas a gente vai percorrer todo o caminho, né, do protocolo daquele paciente. Controle de hemorragias, abordagem de via aérea, avaliação da respiração, controle de circulação e avaliação do choque, a parte neurológica, exposição, avaliação secundária e a entrega daquele paciente ali no
no intra-hospitalar. Então, todo esse caminho ele é percorrido. E aí, principalmente para os profissionais de não nível superior, os profissionais de nível médio, ele surge como é a oportunidade que aquele profissional tem de muitas vezes ele, que é o primeiro profissional que vai chegar, de ele tomar medidas e condutas mais apropriadas para aquele paciente, que vão ser as definidoras de salvamento daquele paciente. Então, ele é muito importante para esse tipo de profissional. E aí a gente trabalha, né, desde o controle de hemorragias, aplicação de torniquete, manejo de via aérea, descompressão torácica, passagem de máscara laríngea, Grande queimado, intubação, né? grande queimado, enfim, é um rol de coisas assim. São IMV. 2 dias assim imersos. O curso ele é um curso teórico prático, a parte prática é gigante e é um curso que vale muito a pena. E aí, você falando dessas situações, eu me lembrei do IC com múltiplas vítimas, que é muito interessante falar, porque quando a gente fala desses cursos de chancela internacional, geralmente são cursos que são restritos ao nível superior, né? Isso. Médicos e enfermeiros. O ACLS, por exemplo, tem que ser médico ou enfermeiro para fazer aqui O no Brasil, né? ATLS também. O ATLS é exclusivo para médica, e o Isso. ATCN é exclusivo para enfermeiro, o PAUS, médicos e enfermeiros. Mas o PHTLS, ele é exatamente para o primeiro respondente. E ele é muito feliz com isso, porque o primeiro respondente não necessariamente vai ser uma UTI móvel. Exato. Não necessariamente vai ser o médico que vai estar lá no hospital local. Muitas vezes vai ser o quê? Vai ser o enfermeiro, o técnico de enfermagem, se tratando de SAMU, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado agora. A básica, muitas vezes, e ainda mais a estrutura do nosso país, que é um país continental, a gente tem uma quantidade de básicas e unidade de suporte básico muito maior do que a de UTI. Então, é desproporcional. A gente tem poucas UTIs móveis. Então, quem é que vai chegar, via de regra, primeiro no paciente? É a unidade de suporte básico. Ou seja, esse profissional técnico de enfermagem e o condutor socorrista, eles têm que estar extremamente bem preparados. Por quê? Porque a gente falou, o início do podcast aqui, será que a gente sabe fazer nos primeiros minutos? Quem, via de regra, chega e lidar com os primeiros minutos do paciente, via de regra, gente, não é o UTI móvel. Via de regra, quem é? É o suporte básico de vida. Ou seja, a repercussão a médio e longo prazo desse paciente, muitas vezes passa pela mão dessa equipe. Por isso que o PHTLS é muito interessante por isso. Então, se você é técnico de enfermagem, condutor socorrista, enfermeiro, médico, Trabalha em plataforma trabalha de petróleo, embarcado, parque eólico. cara, esse curso é para você. E não é como outros cursos que só ajudam, isso é uma impressão minha, e me corrija se eu estiver errado, vou até renovar o meu agora, né? Que o meu venceu. Ele não ensina só a parte mecânica da coisa. Vamos lá, só fazer o protocolo e ficar repetindo. Ele me ensina a pensar o atendimento pré-hospitalar. Por quê? Porque, novamente, eu vou voltar, é inevitável, vou ter que voltar de novo nas variáveis. O pré-hospitalar, ele é uma caixinha de surpresa todos os dias. A gente não tem uma rotina fixa. Todo caso, por mais que seja a mesma chamada, é uma queda de moto. Mas cada queda de moto é com uma história diferente, com variáveis diferentes. Não tem como eu engessar o atendimento. Se eu não começar a raciocinar aquilo ali, eu vou tomar condutas erradas. É isso mesmo, o PHTLS, ele ensina você a raciocinar o trauma, o atendimento. Exatamente. Eu gosto de dizer também que todo aluno, ele sai melhor do curso, não apenas da parte teórica, mas você nota, assim, que, tipo, no começo lá, tá todo mundo meio que... Ninguém fala nada, fica ali todo mundo meio tímido e tal, mas no final do curso, né, no final do segundo dia, até aquela pessoa mais tímida, aquela pessoa que menos participou, que estava mais insegura, ela sai mais preparada, ela sai mais empoderada desse curso. Então eu gosto de dizer isso. Até o profissional mais tímido que tem, ou o profissional de nível médio ali, que é como você falou, que é o que presta o primeiro atendimento, ele sai com mais segurança e ele sai querendo na segunda-feira pegar o pior trauma possível para poder colocar em prática o que ele aprendeu no final de semana do PHTLS. Uma pergunta que já me mandaram até aqui no WhatsApp. É só para SAMU esse curso? Ou o colega que trabalha no hospital X lá do interior, tal, ou numa UPA, é para ele também? Ou é só para quem tá em ambulância, rodando de carrinho? É para todo mundo que quer se capacitar no atendimento pré-hospitalar. E aí pode ser bombeiro civil, técnico de enfermagem, que trabalha em hospital, porque muitas vezes, por exemplo, e você sabe disso, faz parte da nossa rotina, por exemplo, numa cidade que não tem SAMU. Quem presta Sim. o primeiro atendimento, muitas vezes é o condutor, às vezes até sozinho, Sim. na ambulância, né, do município, que ele vai lá e vai ter que fazer o resgate daquele paciente. De novo,
A gente não está pregando a improvisação, mas a Perfeito. gente está pregando que você, enquanto profissional, você se responsabilize sobre as suas condutas na sua atividade de trabalho. Então, esse curso ele é aberto para todo profissional que quer se capacitar, né? Todo profissional da saúde que quer se capacitar no atendimento pré-hospitalar. E até quebrar um paradigma, porque quando a gente fala de pré-hospitalar, intuitivamente as pessoas pensam que logo de cara, SAMU. Mas, cara, SAMU é um dos serviços de pré-hospitalar. Ele é o pré-hospitalar móvel, mas a gente tem o pré-hospitalar fixo. Quem é o pré-hospitalar fixo? Exatamente, as UPAs, esses hospitais de pequeno porte lá do interior. E outros cenários que são nem... pré-hospitalares. Vai E chegar lá paciente de trauma para ele, vai chegar pacientes em diversas situações. A diferença é porque a gente vai buscar o paciente. E eles recebem muitas vezes da comunidade, o paciente chega na mão deles. Mas em ambos os casos a gente tem que saber o que fazer. E eu tenho situações também que não nosocomiais, né? Não hospitais, como por exemplo, parque eólico, plataforma de E petróleo. quando tem é pesada, né? Exato, até tipo, para quem já trabalhou, né? Para quem tem conhecimento, Eu tenho pé frio, viu, cara? não é todo mundo que pode entrar num parque eólico, é todo um protocolo para poder você entrar, ainda que eu seja de um suporte avançado, vai ter que desarmar tudo, desligar a energia, cortar a energia do parque, tanto tempo, X tempo para entrar, e muitas vezes só quem pode prestar aquele primeiro atendimento são os profissionais que lá dentro estão. E aí São treinados lá, né? que são treinados, que já estão lá no parque, é aquele profissional que vai prestar o atendimento. Nem sempre um suporte avançado pode entrar no parque, às vezes são eles que trazem aquele paciente, e isso também é verdade para as plataformas, né, de petróleo. E aqueles profissionais vão trazer aquele paciente até mim, né, até o suporte avançado ou até o suporte básico que seja do SAMU, mas eles que têm que prestar o primeiro atendimento e não são hospitais. Uma época, eu trabalhei, a gente não se conhecia nessa época, não. Trabalhei embarcado, o Henrique vai lembrar dessa história aí. Eu trabalhava embarcado e sempre tem simulações na Petrobras, né? E era muito comum ter simulação e nesse dia era um domingo, lembro como agora, domingo à tarde, muitas ligações. A gente, aquela coisa, era uma base muito tranquila, não tinha nada, cara. Você tinha tempo suficiente lá pra você estudar, assistir suas séries, fazer o que você quisesse. E pega ligação e lá vem outro simulado. Só que as ligações começaram a se avolumar, os caras, esse simulado tá diferente, tá com cara de ser real. E, de fato, um caminhão com ácido sulfúrico, a mangueira lá rompeu. Enfim, os dois pacientes grandes queimados. Cara, a área corporal extensa queimada. Cara, pega a TLS na veia, meu amigo. A gente pegou, eu já peguei 2 cadeiras, 2 banquinhos, botei do lado de fora. A gente tinha chuveiro para descontaminação. Aí começou a tomar as condutas. Enfim, o caso foi bater lá no CTQ do Valfredo. E é isso. É quando menos espera. Eu tava num dia trivial, num canto que normalmente não tinha urgência. Uhum. É isso que eu tô querendo chamar de atenção. Que era um canto que você ia. Muita gente ia só pra assistir série, pra ficar lá descansando. Porque era muito pouca urgência mesmo. Especialmente no final de semana, que não tinha nada mesmo. Porque muita gente desembarcava. Mas quando menos esperou, chegou um caso grave de 2 grandes queimados, que a ação inicial da gente repercutiu para eles ali. Então, é isso. Eu vi que você trouxe os materiais aqui também, Renato. Mostra aí, não sei se dá para pegar aí. Dá para pegar aí, meu amigo Isaac. Vamos Exato. botar, mostra aí pra galera aí o que No esses curso, materiais. como eu falei, a gente trabalha diversas etapas do atendimento pré-hospitalar, e aí eu trouxe alguns materiais aqui que a gente vai abordar, né, no curso, como por exemplo a bandagem israelense, que é comum, mas nem todo mundo já teve contato com ela, né, que ela tem esse gancho aqui, que ela faz um mecanismo de pressão aqui, né, e pressão é força sobre área. Ela diminui, na verdade, o ponto de pressão, né? A área aqui de Quanto menor compressão. a área, maior a pressão. Exatamente. E aí, a força, né, aplicada, que vai ser a mesma, numa área menor, vai aumentar a pressão em cima do ferimento, Perfeito. consequentemente, favorecer o controle da Vai hemorragia. ser mais efetivo, né? Exato. E aí é um material que nem todo serviço tem, como praxe do serviço, mas que os profissionais eles precisam reconhecer e, inclusive, provocar os sistemas, as gestões para fazer a aquisição desse material. Ok. A gente tem aqui também a gás hemostática, que Top. também é utilizada, ela tem uns grânulos dentro dela, que vai favorecer a coagulação. A gente tem aqui o torniquete, né, Esse aí é top, hein? o homologado da Desmodus, né, também, que a gente vai fazer a utilização dele. Até propaganda aí agora. A gente Nos vai patrocina dessa. A gente vai fazer a utilização no nosso curso, né? Eu tenho aqui também... Isso é importante, gente, você falar isso daí, por quê? Porque a maioria dos cursos, gente, não vão trabalhar com esse tipo de material. Exato. Aí aqui, o que o Renato está trazendo, já está trazendo, inclusive, o homologado. O que é o torniquete homologado? É aquele que tem certificação que realmente
funciona, por isso que ele é caro. Exato. E a maioria dos cursos não botam, vão botar só aqueles que não são homologados, ou seja, aqueles que a gente não tem garantia nenhuma que vai funcionar, que muitas vezes você bota essa hastezinha lá e com o tempo ela vai lá e quebra, ou seja, você perdeu o torniquete. Exato. Então, trabalhar com os melhores materiais para lhe mostrar o que é fundamental também, né? Exato. Eu tenho aqui um grânulo hemostático, né, o Celox A, Top. que ele é um mecanismo como se fosse uma seringa, né, tem um êmbolozinho que você vai jogar ali num ferimento perfurante, né, numa perfuração de Tem arma de fogo, cavidade, né? de os ferimentos intracavitários, né. E aqui eu tenho também que eu Esse estava é até top. mostrando para Esse é Bruno, top. né, a agulha de descompressão torácica. Eu trabalho há 20 anos no serviço pré-hospitalar. A primeira vez que eu tô vendo uma dessa daí, pra você ver. Meu Deus, chega, eu fiquei com vergonha agora. Então, o que que acontece? A gente tem, né, como praxe, né, quando a gente vai fazer uma descompressão torácica, né, uma toracocentese de descompressão, a gente utilizar ali o gel com 14 a 16 é o que a literatura traz. Só que era o que a gente estava comentando aqui mais cedo, né? Tão importante quanto o diâmetro, né, quanto o Gaucher, é o comprimento do catéter. E aqui eu tenho uma diferença aqui de pelo menos 2 a 3 centímetros em relação... Ele é bem maior. Ele é bem mais comprido, né? Bem mais comprido em relação. Então, muitas vezes, quando a gente utiliza ali um material ele improvisado, não necessariamente eu vou conseguir atingir a cavidade e conseguir, né, o desfecho positivo para aquele paciente. E aí a gente está falando isso, de novo, vou falar, para a gente vai aprender também, né? Pode aprender a medicina de guerra, digamos assim, né? O que é que eu posso fazer de improvisação? Mas nós estamos num cenário, num momento onde a gente tem que provocar os nossos serviços, né? As nossas gestões para fazer a aquisição dos materiais adequados e a gente tem que ter contato com eles, né? Tem que entender como é que eles funcionam. Então, para ninguém ficar preocupado. No curso, você não vai só aprender coisas que Porque a pessoa pode chegar assim, pô, então eu não vou fazer não, porque eles vão me ensinar a mexer com muita coisa top, de primeiro mundo, que eu nunca vou ver no meu serviço. Aí a pessoa pode ficar isso aí. Então, pode ficar despreocupado, porque você vai aprender a lidar com o que tem de melhor no mundo, mas também vai aprender a como fazer sair nas situações que você não tem esses equipamentos, é isso? Exato. A gente, por exemplo, o caso inicial, né, da fratura pélvica, né, a gente vai aprender lá a fazer o controle de uma pelve, né, de uma suspeita de fratura de pelve, onde a gente vai utilizar um material adequado, que é a cinta pélvica, mas a gente vai aprender a fazer também a compressão utilizando um lençol, que é mais comum, e a gente vai aprender a fazer também com a manta térmica. Perfeito. Então a gente vai trabalhar também Em todos os cenários. em todos os cenários. Qual Até é o cenário ideal e o cenário de improvisação. Até porque também não dá, gente, pra você trabalhar, você fazer um curso, pra você treinar só com improvisação. Me perdoe a sinceridade aqui, mas a gente tá trabalhando pra emburrecer. E não é isso. A gente sempre tem que colocar nossa métrica lá em cima. O alvo tem que ser lá em cima. O que eu tenho de melhor? É isso. É isso que nos faz sempre galgar espaços melhores. Pô, eu sei o que fazer, o que eu preciso fazer. Agora, na situação de exceção, que às vezes a gente vive numa situação de exceção, que eu não tenho, aí eu tenho que entender como é que eu posso fazer isso gerando mínimos danos possíveis ao paciente. Exato. Primeiro, é não causar danos, né? Uma máxima, né? Que nós temos. É isso, cara. Muito feliz aqui. Acho que dá pra gente ficar aí, cara, mais aí pelo menos umas 2 horas conversando. Mas a gente precisa ir pro final. Queria agradecer já a você pela disponibilidade, pela participação. E aí, pro pessoal, queria que você convidasse também pro pessoal que ficou interessado em fazer o curso, que nunca fez, o pessoal que já fez, mas assim como eu, que já fiz, mas já passou a validade, porque sim, tem validade, porque as coisas mudam, e eu preciso me recertificar de novo, vou fazer o curso. Queria que você convidasse aí o pessoal que quisesse entrar nesse mundo do PHTLS também. A gente vai ter o PHTLS agora, dia 24 e 25 de abril, né, na WakeMed. As vagas estão voando, já estamos nas últimas vagas, né, Bruno? Um valor promocional, um valor diferenciado nessa primeira turma. E é isso, para os profissionais que querem buscar, né, uma certificação internacional, certificação essa que vale 4 anos, diferente de outros Isso, as LS são 2. que são 2 anos. O PHTLS ele vale por 4 anos. Existem determinados serviços e determinados processos seletivos que tem ele como parâmetro mínimo, né, para você assumir aquela vaga lá, e ele coloca você também como um diferencial. Porque mesmo que não seja uma exigência, quando você é um profissional com e um profissional sem, você vai estar ali à frente daquele outro profissional que você pode estar, porventura, concorrendo a uma vaga. Então, procura aí o pessoal da WakeMed para a gente fazer a inscrição. Pode mandar nos comentários aqui agora, manda um direct lá para a WakeMed. Isaac, eu vou dar o trabalho para hoje, eu vou dar trabalho para Isaac para pagar o salário dele aqui. Bota o link aí, Isaac, do nosso Instagram, o Instagram da WakeMed. Acesse esse link aí, escreve no comentário, entre em contato conosco para garantir suas vagas, porque de fato tá nas últimas vagas. Inclusive,
Quem tem que correr para fazer a inscrição, eu tô falando isso, mas não me inscrevi ainda. Eu preciso me inscrever. Não, vou de jeito nenhum. Assim que acabar aqui, eu vou fazer a minha, senão Ivanessa me mata, que ela já me cobrou e eu acabei não tive tempo de fazer minha inscrição. Mas vou fazer. E queria convidá-los, de fato, para fazer, gente, porque a gente tá muito feliz com essa parceria chegada de Renato. A gente costuma dizer, né? A família WakeMed. Porque é um cara comprometido com a profissão. E tô falando isso aqui, não é porque tá no podcast, isso eu falo. Como é que eu posso dizer, por trás, quando a gente tá falando com outras pessoas que não estão na sua presença, é um cara que me inspira muito. É um menino que chegou há pouco tempo no SAMU, né, assim, mas já conquistou pelo trabalho, acho que a autoridade que você tem hoje, pelo o comportamento não só técnico, mas ético também, e é um cara que sempre gostou muito de fazer medicina com ciência, e isso realmente é inspirador. O curso ele vai ser de extrema excelência, porque a gente vai juntar a sua expertise com esse seu desejo e a ideia de pegar o quê? Um centro já, que é um centro de excelência com mais de 10 anos, que é o WakeMed, aí, junto com a USP, fazendo outros cursos de chancela internacional. Por isso que a gente vai trazer os melhores materiais que você vai ver no mercado. Então, não espere mais um curso de PHTLS, de verdade. Posso garantir isso a vocês. Eu vou garantir, eu vou jogar a métrica lá para cima, porque o sarrafo lá para cima, porque vai ser o curso. A gente tá investindo pesado para trazer todos os equipamentos. Ó, quando você falou cinta pélvica, cara, eu não vejo os cursos fazendo com cinta pélvica. Torniquete juncional. Torniquete juncional, nunca na vida as pessoas não botam porque são produtos caros e ninguém quer investir nisso. E aí, pegando até o gancho disso, tem muito cuidado com... Gente, cuidado com desconto de 50, quiçá R$100. Às vezes um desconto desse é comprometer toda a qualidade. Você vai perder qualidade de aprender realmente o que você precisa aprender para fazer uma assistência melhor, porque às vezes de R$50, cuidado com isso. R$50 não vale a qualidade, a sua confiança de ter um curso desse aí. E um último recado que eu preciso falar também. Esses cursos, Renato, e aí você como diretor, acho que você pode até embasar isso, é obrigatório ou não vir com um livro. O livro oficial do curso. O curso, né, a partir dessa edição, ele tornou obrigatório que todo aluno que se inscreva, ele receba o livro. Inclusive, assim que o aluno faz a inscrição, o núcleo tem que fornecer o livro imediatamente para que ele já vá estudando para chegar no curso. Mas eu posso fazer um PDF do livro, assim, fazer um PDF e passar para o aluno? Não, o livro físico mesmo. Todo aluno que se inscreve, ele tem que receber o livro físico em mãos, entregue para aquele aluno. Isso é uma exigência do Comitê Brasileiro de Trauma. Perfeito. Então, isso é um outro alerta que a gente faz a vocês aí. Por quê? Porque pode ter alguns centros aí que estão fazendo alguns descontos, e aí quando você vai ver, não, o livro não tem, aí pega um PDF e dá um PDF. Gente, isso não existe. Isso é um curso que está inerente você receber o livro, e é o livro chancelado da MT, não é isso? Exato. E é um livro caro, é por isso que muita gente quer dar desconto, por quê? Porque eles acabam retirando isso e vendem você gato por lebre. Não comprem, gente, isso daí. O livro tem que vir junto, até porque há uma exigência no curso que você adquira o material previamente, antes do curso, para você estudar e chegar no curso e otimizar o seu processo de aprendizagem. Por quê? Porque eu estudo previamente, chego lá no dia para fazer hands-on, meter lá a mão na massa mesmo, o meu nível de crescimento vai ser muito mais acelerado, ou não é isso? Exatamente, exatamente. É isso. Gente, obrigado pela participação. E a gente vai terminar com um jeito que eu tava até com saudade de fazer o Awake Pod, que eu sempre gosto. Mensagem final. Agora, a gente falou muita coisa aqui. Você tem 30 segundos no máximo para deixar sua mensagem final aí para esse pessoal que ficou, a galera que ficou assistindo a gente até agora. Eu gosto de dizer, Bruno, que, assim, tão importante quanto o profissional que vai prestar o atendimento definitivo é o paciente que é o profissional que presta o primeiro cuidado. Então, o primeiro curativo, ele é tão importante quanto o tratamento definitivo. Então, o profissional de APH que ele faz o PHTLS, ele tem que entender que a primeira conduta que ele vai tomar, ou as primeiras condutas que vão ser tomadas naquele paciente, são as condutas essenciais e definidoras daquele paciente, né, para resolver a vida dele. Olha aí, muito bom. E para mim eu vou deixar uma super curta aqui. O trauma não aceita improvisos, tá? Não aceita improvisos. Na hora, chegar lá na hora, eu vou fazer ali... Não. O trauma, ele exige da gente o quê? Comprometimento, e a gente tem que chegar lá sabendo o que precisa ser feito. Entendendo o trauma, você vai ajustar, mas sempre com nível de consciência, sabendo que você vai fazer o melhor para o paciente. Que a gente atenda ainda mais, atenda ainda melhor nossos pacientes. Muito obrigado a vocês por terem ficado aqui com a gente. Se você gostou, salve, compartilhe, encaminhe para o seu colega, para o seu amigo lá plantonista, e ajude outras pessoas, incentive outras pessoas a crescerem ainda mais no atendimento pré-hospitalar. Até a próxima aí, muito obrigado.